Aleluia. Cumprimente a pessoa ungida que está perto de você e você pode sentar. Obrigado, grupo de música. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Aleluia. Como é bom estar de volta, depois de umas férias bem corridas. A pergunta que muita gente faz é: e aí, pastor, conseguiu descansar? Rapaz, eu trabalhei tanto nas férias, na minha profissão. Esse fim de ano foi bem corrido, bem intenso, mas graças a Deus estamos de volta, estamos bem, cheios de vontade de estar junto com os irmãos, fazendo a obra, fazendo aquilo que fomos chamados para fazer, amém? Aleluia, estávamos com saudade de vocês. Às vezes passava aqui na frente, dava vontade de entrar, né? A gente mora logo aqui perto, mas se a gente entra, aí já começa a resolver demanda, a fazer uma coisa e outra, aí não é férias. Então, não, vamos ficar. Inclusive, foi uma determinação do nosso pastor, do pastor Humberto, que nos supervisiona. Vocês precisam parar um pouco e descansar. Eu não entendia a importância de férias pastorais até me tornar pastor. Por mais que eu andava junto de pastores, por mais que eu estava no ministério já, mas não entendia essa importância como eu vim entender depois de assumir o pastoreio. Tem gente que diz: oxe, vai tirar férias de pregar a palavra de Deus. Mas pregar a palavra é a parte mais divertida do pastoreio. É a parte que a gente gosta de vir aqui, estudar, se preparar, ouvir Deus. Está um pouquinho forte meu som, tá? Pregar a palavra de Deus, dizer aquilo que Deus está dizendo, mas o pastoreio, ele envolve muita coisa além do púlpito. O púlpito é 5% no máximo do que é o pastoreio. 95% acontece sem que ninguém veja, ou sem que a maioria das pessoas vejam. É um cuidado com a família, é um cuidado com o casamento, é resolver um problema de uma família, de outra família, é estar em oração, apresentando as coisas da igreja ao Senhor, tomando decisões, né, baseados na palavra, na instrução do Espírito Santo, sobre o que deve ser feito na igreja, sobre o que o Senhor tem para fazer, a gente poder ouvir Deus e poder transmitir isso que Deus quer para a igreja. Agora eu acho que ficou baixo demais. Aleluia. Vai encontrar um meio termo aí. Um ponto bom. Aleluia. E nessa manhã nós vamos falar sobre fé. Amém? Mas sobre fé de novo. Você já está ressuscitando mortos por aí, por onde você passa? Você já está conseguindo andar por sobre as águas? Não, porque a praia está um pouquinho poluída, eu vou tomar banho mais para lá. Eu vou andando por sobre as águas e quando chegar lá na parte limpa, eu vou. Se você estiver conseguindo fazer isso, aí eu nem vou pregar. Você vem aqui e você prega. Mas todos nós precisamos crescer em fé. Todos nós temos coisas novas a viver através da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se sem fé é impossível agradar a Deus, eu quero agradar a Deus. Então, eu preciso andar em fé. A fé é o estilo de vida de todo aquele que nasceu de novo. A Bíblia diz por 4 vezes que o justo viverá pela fé. Então, a fé não é apenas... E eu ouvi um pregador falar na televisão, certa vez num programa, ele disse: o impossível é Deus... O possível nós fazemos. O impossível nós alcançamos através da fé. E isso é uma meia-verdade. Porque o possível também nós precisamos alcançar através da fé. Porque se eu alcanço o possível através da força do meu braço apenas, eu estou dizendo: olha, Senhor, nisso aqui eu não preciso do Senhor. Nisso aqui pode deixar que eu sou desenrolado o suficiente para fazer. Mas a fé não é apenas para fazer coisas impossíveis. A fé é o estilo de vida de todo aquele que nasceu de novo. A Bíblia diz que tudo que não provém de fé é pecado. Então, para começar... A ausência de fé não é apenas fraqueza, a ausência de fé é pecado. E eu não quero andar em pecado, você não quer andar em pecado, então nós precisamos aprender a andar em fé.
E nós vamos estudar um texto bíblico, nós vamos passar por uma história bíblica específica, e daí vamos tirar várias lições sobre fé. E esse texto, todos nós conhecemos, todos nós já vimos filmes, desenhos, ilustrações sobre isso, desde o departamento infantil, a gente ouve falar sobre isso, mas veja a história como se fosse a primeira vez. E você vai ver que Deus vai falar com você e vai trazer lições poderosas para a tua vida, amém? E o texto está em 1 Samuel, no capítulo 17, e vai falar sobre Davi, quando ele enfrentou Golias. Ah, pastor, essa história de novo. E você vai ver o quanto Deus vai falar com você através dessa história. Se a gente pegar um versículo bíblico, a gente consegue ficar meses e meses meditando em um versículo bíblico e todo dia ter uma iluminação nova de algo naquela passagem que a gente não tinha observado ainda. Não é que tem algo novo, a Bíblia vai mudar, mas existe uma forma que a gente ainda não viu, existe algo que a gente ainda não percebeu que está dentro daquele texto. E imagine um texto amplo, forte e cheio de conhecimento como esse, cheio de vida como esse, que se passa em 1 Samuel, no capítulo 17. Eu vou começar do fim, e depois a gente vem para o começo e vem tirando algumas lições. O fim, que eu diria aqui, é o versículo 45, 1 Samuel 17, 45. Que vai dizer assim: Davi, porém, disse ao filisteu. Quem é o filisteu aqui em questão? Golias. Tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará nas nossas mãos. Agora vamos entender um pouco o que aconteceu aqui. O que levou Davi a falar essas coisas para um gigante, para alguém que era bem maior do que ele, para alguém que era muito experimentado, não vou dizer nem muito mais experimentado, mas alguém que era muito experimentado na guerra. Por que não muito mais? Porque Davi não era experimentado em nada na guerra. Davi nunca tinha ido para uma guerra. Davi não foi para a guerra nessa situação aqui, e eu vou explicar. Davi foi levar comida para os seus irmãos que estavam na guerra. Então, nem considerado como um guerreiro, Davi era. Mas o que aconteceu para chegarmos até aqui? O exército filisteu havia se reunido e estava afrontando o exército de Israel, o exército do Deus vivo. Porém, Israel já havia vivido grandes intervenções sobrenaturais por parte de Deus. Para chegar até Davi, já havia passado por Moisés, já havia aberto o Mar Vermelho, já haviam experimentado de grande provisão no meio do deserto. Vocês lembram da história de quando o povo disse: olha, a gente quer comer carne, e começaram a reclamar porque só comiam o maná do céu, e Moisés foi falar com Deus, e Deus disse: olha, diga a eles que eles vão comer carne até sair pelos narizes, eles não vão aguentar de comer tanta carne. Aí Moisés vira para Deus e diz: Senhor, a gente está no deserto, onde é que a gente vai ter boi suficiente para fazer carne para esse povo, para eles comerem e sair até pelos narizes? Aí Deus disse: então quer dizer que o meu poder diminuiu? Então quer dizer que eu não consigo fazer isso? Ele disse: olhe, e você vai ver, se eu não vou cumprir a minha palavra. E começou a chover pássaro, começou a cair pássaro em todo canto. No meio do povo de Israel, que estava naquele deserto, começou a cair pássaro, e a Bíblia diz, traduzindo para os números de hoje, que era mais de 1 metro de pássaro empilhado um em cima do outro. Imagina se não dá para fazer churrasco. Imagina se não dá para comer carne. Quem gosta de asinha, né, irmã? Não é asinha de galinha, mas, né? Se não dava para comer carne, o povo não aguentava mais carne. Deus, ele faz. A roupa do corpo crescia conforme o corpo. Se eu estivesse lá, não seria um grande milagre para mim, porque não precisaria crescer muito. Mas as pessoas viam as intervenções de Deus todos os dias. Todos os dias caía o maná do céu, a comida para o dia.
E o maná não podia ser guardado de um dia para o outro. Se guardasse de um dia para o outro, estragava e dava bicho. Porque o que é que Deus estava ensinando? Ei, confia em mim todos os dias. Todos os dias haverá provisão. Todos os dias o necessário para você vai chegar. Todos os dias, se você descansar em mim, se você confiar em mim, eu sou suficiente para a tua vida. Todos os dias. E Deus ensinou essas coisas e o povo viu as coisas acontecerem. O povo chegou na frente do Mar Vermelho, o exército de Faraó vindo atrás, o povo na frente, chega à frente o mar, atrás vem Faraó, porque nos trouxe aqui Moisés, a este lugar, Israel. Quem é mais antigo na igreja conhece essa música. Assim lamentou então, Moisés a Deus clamou, e Deus lhe falou, porque clamas a mim, toca nessas águas, o mar se abriu, Israel passou, porque clamas a mim, toca, agora quem canta mais alto, nessas águas, olha aí, o mar se abriu, e Israel passou. Lá vem Faraó, Faraó morreu. O Senhor é Deus. Lá vem Faraó, Faraó morreu. Israel chegou primeiro. O Senhor é Deus. Canta Miriam. Canta a mocidade, o Senhor é Deus. Canta, os velhos também cantam, ninguém vai querer cantar. O Senhor é. O que aconteceu? O povo chegou e disse, e agora o que é que eu faço? Aí Deus disse, ei, toca nas águas que o mar vai se abrir. E o povo avançou e o mar se abriu e o povo passou a pés enxutos no meio do mar. E daqui a pouco vem o exército de Faraó e quer entrar também, o mar se fecha e todos eles morrem. Mas do outro lado, Miriam cantou. Do outro lado, Miriam dançou. Do outro lado, o povo dançou. Porque viu a proteção de Deus. Então foi esse povo que viu tudo isso acontecer, entrou na terra prometida, viu Deus prover a comida, viu Deus prover a bebida todos os dias, viu Deus prover a proteção do sol durante o dia, a proteção do frio durante a noite, porque no deserto é absurdo o frio à noite e absurdo o calor de dia. E o povo estava nesse lugar e Deus estava protegendo, Deus estava provendo todos os dias. Aí o povo chega na terra prometida, terra que mana leite e mel, 2 homens para carregar um cacho de uva. Imagina o tamanho do cacho de uva. Tudo que se plantava dava abundantemente e os frutos eram muito grandes. Mas o povo daquela terra era gigante. Eram muito grandes. Viam ao povo hebreu como gafanhotos. Isso está descrito em Números. O povo se via como gafanhoto diante daqueles gigantes. Mas quando chegaram em Jericó, uma das primeiras terras a serem conquistadas, terra fortificada com muralhas grandes, que os muros tinham 12 metros de comprimento. Imagina um muro com 12 metros de largura. Não é comprimento, é largura. Dá para fazer a volta com um caminhão em cima do muro. Tranquilo. Agora tem uns motoristas aí que não conseguem nem com um carro pequeno, né? Tem motorista que, meu Deus do céu. E grande, grande. Aí Deus disse, olha, circula a terra. No 7º dia dá um grito. Como é que derruba muro dando grito? Muro desse tamanho. Aí o povo fez, gritou, as muralhas caíram. O povo entrou, conquistou a terra. Eu estou te falando um pouco da história para você lembrar o que esse povo tinha vivido. O que esse povo tinha visto de intervenções divinas em sua vida. Aí chega em um momento que existe um rei, que o povo pediu um rei, o povo não queria Deus mais como rei de Israel, o povo queria um rei humano. E Deus levanta Saul, entrega Saul. Num dado momento, os filisteus cercam, vem uma batalha no vale de Elá, os filisteus de um lado, o exército do Deus vivo do outro lado.
E aí se levanta um gigante, vem para o meio e diz: ei, tem homem aí em Israel? Levanta um só para vir guerrear comigo. Precisa todo mundo guerrear não, só um. Um de lá e eu aqui. Quem ganhar, o outro povo vai servir. E todos os dias, durante 40 dias. Imagina o exército do Deus vivo, que viu todas essas intervenções e muito mais, que eu fiz um resumo muito breve de algumas coisas que aconteceram. Viu muito mais. Aí vê um homem se levantar e dizer: ei, tem homem aí para me enfrentar? E os homens tudo com medo, tudo quieto. Ninguém se levantou para enfrentar. E cada dia o medo aumentava, porque cada dia o gigante se levantava e falava, e o povo ficava calado. Ei, quando os gigantes se levantarem contra você e falarem que você não pode, que você não é capaz, que você não consegue, ei, dê voz à tua fé, responda, não fique calado diante das impossibilidades. Porque a incredulidade vem de ouvir o que o diabo está falando. Assim como a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, Romanos 10, 17, a incredulidade vem pelo ouvir, e o ouvir do que o diabo está falando. Ei, não fique calado ouvindo o diabo falar, não fique calado ouvindo o diabo determinar o lugar que você chega e o lugar que você deixa de chegar. Fique falando o que a palavra diz ao teu respeito. Aquele povo ficou calado, ouvindo, e medo se levantando. Aquele povo calado, ouvindo, e incredulidade se levantando, e impossibilidade se levantando, se estabelecendo. E cada dia mais eles acreditavam que não podiam. Se no primeiro dia eles viram o gigante e acreditavam que não podiam, imagine no 40º dia. Eles já não aguentavam mais de tanta afronta. 40 dias. Meu irmão, se isso fosse no Nordeste, ia ter um cabra macho que ia se levantar com uma faca, riscar a faca no chão, e depois: vem, gigante. Pô, eu quero ver se tu é macho mesmo. Imagina chegar no Nordeste, numa cidade, principalmente no interior, dizer: não tem homem aqui não. Mas rapaz, pô, eu duvido. Levanta até o pequeno, né, irmã? O que é que a senhora quis dizer com isso? Depois a gente vai conversar, viu, irmã? A senhora é pequena, né? Da Paraíba, né? Tá certo. Aí, lá, todos os dias, ouvindo aquilo. Aí, num determinado dia, vai Davi. O pai de Davi diz: ó, vai lá levar comida para os teus irmãos. E leva esses queijos aqui para o comandante de 1000. Entrega a eles. Quando Davi chega, o gigante aparece. Por mais uma vez, o gigante aparece. Tem homem em Israel? Cadê? Se levanta um e vem aqui para me enfrentar. Aí Davi disse: oxê. Ei, vai ganhar o quê quem enfrentar? Davi era do Nordeste, pernambucano. Ou paraibano? Não, pernambucano, rapaz. Que paraibano? Oxe, eu sou pernambucano. Pernambucano. Aí diz: ei, macho, vai ganhar o quê quem enfrentar esse gigante? Não, vai casar com a filha do rei. Davi já tinha conhecido a filha do rei. Davi estava indo lá tocar a harpa para o rei. Quando o espírito maligno vinha se apossar, Davi ia, tocava, o espírito saía, o rei ficava em paz. Aí eu imagino Davi olhando lá e Mical passando. Mical acho que era japonesinha, né? Pelo nome, Mical. Né? Mical passava, Davi olhava, aquela piscadinha de olho assim. Aí vai casar com a filha do rei. Oxê, com Mical? Mas se fosse comigo, com a Adriana, oxê. Cadê o gigante? Vem aí, Léo, levanta aí. Não, fica quieto. Cadê o gigante? Aí ele pergunta de novo a outro: ei, quem é que vai ganhar o quê? Quem enfrentar? Não vai pagar imposto. Não vai pagar imposto. Meu amigo, tu sabe quanto é um carro sem pagar imposto? Não. Não fala disso agora não. Ano que vem é ano eleitoral. Não vai pagar imposto. Vai receber presentes do rei, vai casar com a filha do rei. Aí Davi disse: oxi, e quem é esse incircunciso? Primeiro ele viu qual era o prêmio, né? Quem é esse incircunciso que ousa afrontar o exército do Deus vivo? E Davi disse: ei, menino, não conhece a história de Israel, não. A história do povo de Israel. A história, o quanto Deus protegeu, o quanto Deus fez. O povo de Israel, o povo hebreu, era circuncidado.
Você sabe o que é a circuncisão, né? Pronto, o povo era circuncidado, que era um sinal da aliança que tinham com Deus. No 8º dia, o bebê já passava por uma cirurgia feita pelos pais ali. Circuncidado. Quem tinha a aliança era circuncidado. Quem não tinha a aliança era um incircunciso. O que Davi está dizendo não é porque ele tinha a cirurgia ou não tinha a cirurgia. É porque ele não tinha a aliança. Eis quem é esse sem aliança que ousa afrontar o povo que tem aliança com o Deus vivo? Com o Deus Todo-Poderoso. Ele não sabe com quem ele está falando, não, é. Aí meio que gera uma revolta em Davi, diante do povo, diante daqueles militares, homens de guerra, homens preparados, homens que já tinham visto intervenções de Deus, e dizer, ei, vocês vão ficar quietos aqui, é. Vocês vão ficar parados aqui. Vocês não conhecem a história de Israel. Não está descrito que Davi falou isso, mas pelo contexto a gente pode conjecturar. Davi disse, ei, quem é esse que está afrontando? E vocês vão ficar quietos aqui. Aí alguém ouve essa história e vai dizer para o rei. Davi não se ofereceu para a batalha, não. Se tu for ler a história direitinho, tu vai ver que Davi não disse em momento nenhum, ei, diga ao rei que eu vou enfrentar. Não. Davi disse, quem é esse circunciso? Alguém ouviu 40 dias, ouvindo as afrontas. Não tinha um para se levantar. E quando alguém ouviu Davi dizer isso, ele disse, ei, rei, tem um que quer enfrentar. Leia a história. Eu achava que Davi tinha eu já li essa história 50. Por isso que quando a gente lê, toda vez a gente vai ver alguma coisa nova. Eu já li 50 vezes essa história, nunca vi isso. Davi não se ofereceu. Aí eles, ei, Davi, vem cá, vamos ali. Disse, aonde? Vamos ali, macho. Vem cá. Sei, rei, olha, Davi. Ele estava dizendo isso, isso e isso. Aí o rei disse, Davi, mas ele é homem de guerra, não tem como tu enfrentar ele não. Aí Davi, meu amigo, já estava lá. Ele disse, ei, rei, não aflinja teu coração com isso não, deixa que eu resolvo. Rei, quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, aí veio um leão, eu matei o leão, agarrei ele pela juba e matei ele. Veio um urso, eu agarrei o urso e matei o urso. Não, tu já viu um leão, pessoalmente? Não sei nem se diz pessoalmente, porque não é pessoa, né? Mas é ali. O que a gente vê na televisão parece um cachorro, maiorzinho um pouquinho. O leão é gigante. A patada do leão, ela apaga a pessoa na hora, se não matar. Depois ele vem e morde aqui no pescoço para matar. É coisa rápida. É humanamente impossível um homem enfrentar um leão. Aí Davi, que a Bíblia dá a entender que não era alguém grande, que não era alguém muito forte. Agora eu não sei se ele sabia jogar bola igual a mim, né? Não sei se vocês sabem que eu fiz meu gol ontem. Todo mundo riu do gol que eu perdi, que passou aqui no telão. Agora vão ver o gol que eu fiz ontem. Vai passar aqui, viu? Aí, Davi vai lá e diz, ei, eu venci o urso, eu venci o leão, o mesmo Deus. Aí entenda, fé é acreditar em Deus. Fé é confiar em Deus. Fé é descansar na capacidade de Deus, não na minha. A fé tem uma ação correspondente. A fé tem um mover-se, acreditando que Deus é poderoso e suficiente para fazer o que Ele prometeu. Deus já havia dito que ninguém iria prevalecer contra o exército dele. Como é que agora o exército está com medo? É Davi diz, ei, o mesmo Deus que me fez ganhar lá atrás, é o mesmo Deus que vai me fazer vencer hoje. Mas as primeiras batalhas de Davi ninguém viu. Quando ele estava no campo que ele matou o leão, ninguém viu. Quando ele estava no campo que matou o urso, ninguém viu. Mas Deus estava lá com ele, quando ninguém estava vendo. Ei, não te preocupa se ninguém está vendo a batalha que você está passando. Deus é suficiente. Deus está vendo, Deus está com você. E Ele é mais que suficiente na tua vida. Ei, não te preocupa não, descansa teu coração nele. A fé tem um descanso. E à noite eu vou pregar sobre o descanso da fé. A fé tem um descanso. Ei, às vezes o Senhor vai nos inspirar a orarmos mais, a mergulharmos mais em oração, talvez passarmos uma noite orando por alguma causa. Ei, mas se não for Deus te inspirando a isso, se for o medo te inspirando, ei, não se mova pelo medo. Tem gente que está orando movido pelo medo.
Ah, eu vou passar a noite agora orando. Por quê? Porque está com medo. No medo não há fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então essa noite de oração não está agradando a Deus. Há vezes em que vai mais agradar a Deus eu dizer, Senhor, eu confio em Ti, e deitar a cabeça no travesseiro e dormir, do que às vezes passar a noite orando. E eu não estou falando contra a oração, não me entenda mal. A oração é indispensável na vida do crente. Nós temos que ter uma vida de oração. O que eu estou dizendo é, não se mova guiado pelo medo, se mova guiado por uma inspiração divina. Aprenda a descansar, não é a tua força que vai gerar o resultado. É a tua confiança em Deus, a tua fé que te faz chegar no resultado. Porque se Deus prometeu, Ele é suficiente. Ele é poderoso para fazer acontecer. Ora, a fé é, Hebreus 11:1, a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Davi não via, naturalmente falando, uma possibilidade de vencer aquele gigante. Um homem de guerra, um homem grande, um homem cheio de armadura, cheio de experiência de guerra. Mas Davi via, eu tenho o Deus Todo-Poderoso do meu lado. E Davi não ficou calado. Quando Davi chega para enfrentar o gigante, ele disse, por acaso eu sou cachorro para tu vir para mim com pau? O gigante ficou brabo. Disse, como é que pode, homem? Eu estou esperando um guerreiro, vem um menino. Quando Saul falou com Davi, ele disse, olha, bota a minha armadura. Davi colocou a armadura, não conseguiu nem andar. Disse, tira. Eu vou no lago, vou pegar umas pedras. E ele foi e pegou umas pedras. Ei, não tente pegar uma armadura que não é tua para vencer uma guerra. Vença a guerra através da força do Senhor, que é suficiente. Ah, porque alguém venceu isso aqui e ele disse que tem que fazer assim. O que é que Deus está dizendo para você fazer? Não, porque disseram que o método para vencer nisso aqui é fazer isso, isso e isso. Ei, métodos humanos não vão fazer você alcançar resultados divinos. O método que Deus tem para você pode ser único. Pode ser algo que ninguém nunca fez. Pode ser um lugar que ninguém nunca chegou. Ei, aprenda a ouvir a voz de Deus para seguir as suas instruções. A sabedoria humana para Deus não é nada. Nós precisamos andar na sabedoria divina. Guiados por Deus, o que é que Deus quer que eu faça nessa situação? Não ficar correndo, batalhando, querendo vencer com a força do próprio braço. Ei, aprenda a descansar. Aprenda a ouvir a voz dEle e se mover de acordo com a voz dEle. Quantas vezes eu já vi acontecer na minha vida, na vida de pessoas próximas, milagres extraordinários, quando tudo dizia não dá, quando tudo dizia não tem como, Deus dizia algo diferente. Ei, Deus é suficiente para fazer você acessar coisas que a tua vida, a tua capacidade, a tua inteligência jamais te colocariam lá. Mas Deus pode te colocar lá. Só que nesse caminho, às vezes, gigantes vão se levantar. Mas nenhum deles se compara ao tamanho do Deus que está do teu lado. Deus prometeu, teu lugar é ali, aí você está indo. Quando vê um gigante, aí diz, não, é melhor ir por outro caminho. Ei, Deus não disse que é ali, Deus não disse que é por aqui. Aí tu vai retroceder porque apareceu um desafio. Ei, olha para o desafio e olha para Deus e vê que Deus é muito maior do que qualquer desafio que apareça. Mas se eu ficar olhando firmemente para o desafio, eu tiro os olhos de Deus. A Bíblia diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, não do nosso desafio. Ei, confie no Senhor. E quando o gigante se levantou e falou, Davi respondeu. Ei, aprenda a responder às impossibilidades. Aprenda a responder, porque o diabo tem uma voz. As impossibilidades têm uma voz. Eu não estou dizendo para responder a pessoas. Ah, fulano falou algo comigo, o pastor disse que não é para ficar calado não. Ei, é responder espiritualmente às afrontas do diabo. Vem um relatório, ei, não dá. Vem um relatório, ele não pode. Vem um relatório, ele é infrutífero. Vem um relatório, aí você diz, Deus pode. Deus pode, Deus pode. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é suficiente.
Ei, começa a falar com as impossibilidades, começa a falar com a falta. Ei, falta, você não pode ficar na minha casa. Eu declaro armários cheios, eu declaro contas pagas e dinheiro sobrando, eu declaro tudo que é necessário para o meu amplo aprazimento se manifestando na minha casa. Mas tem gente que fica repetindo as impossibilidades. Rapaz, o pastor pregou aquilo, mas quando eu olho a minha conta, está vermelha, está negativa. É só empolgação. Não, é um gigante dizendo, ei, tu não pode. Mas como é que tu responde? Como é que tu responde? A morte e a vida estão no poder da língua, Provérbios 18, 21. Aquele que bem a utiliza, come do seu fruto. Ei, fale, declare. Marcos 11, 22. Tende fé em Deus, porque se alguém disser a este monte, 22, 23, 24. Ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. A fé tem uma voz. Se você não der voz à tua fé, não vai acontecer. Mas deixa eu te dizer, essa voz vai valer para você estabelecer a impossibilidade, ou para você estabelecer o milagre. Está na tua boca. A solução que você precisa está debaixo do teu nariz, na tua boca. Fala, abra a boca, não fica calado. E Davi respondeu. E foi o texto que a gente leu. Tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Sabe que quando afrontam o povo de Deus, estão afrontando o próprio Deus? A quem tens afrontado. Como você responde às afrontas do diabo contra a tua vida? Quando o diabo afronta a tua vida, o diabo está afrontando Deus. Ei, não deixa o diabo afrontar Deus na tua vida, não. Glorifica a Deus através da tua vida. Glorifica a Deus através dos milagres. Glorifica a Deus através de uma fé ativa, de uma fé forte, de uma fé que estabelece milagres no meio de impossibilidades. Nós não fomos chamados para repetir o que o diabo diz. Nós não fomos chamados para repetir o que o mundo tem dito. Eu abro o YouTube, eu apaguei o Instagram do meu celular por um tempo, desinstalei, que é muita distração. Vendo coisas lá lícitas, mas tem um algoritmo lá que mostra para você tudo que você tem visto. Então, se você viu alguma coisa, assistiu o vídeo até o fim, ou passou mais segundos ali, ele entende, esse assunto interessa. Aí começa a mostrar muito. E você vai, rolando. E quando vê, perdeu 1 a 2 horas por dia naquilo ali. Eu percebi, eu disse, oxê, tá, desinstalei. Pronto, quero ver. Me distrair com isso. E aí, YouTube, assistindo vídeo, pregação, palavra, lendo mais. Como melhorou minha produtividade quando eu desinstalei, viu? Ah, pastor, porque eu estou perdendo tanto tempo com isso. Desinstala. Não, porque eu não consigo. Dê para mim que eu desinstalo para você. Aí eu, vendo alguns vídeos, aí crise. Eu só não tiro o YouTube porque eu vejo muita pregação lá. Crise, 2026, crise. Tudo se desenha para uma crise. Mas quando eu vou para a palavra, ela não fala de crise. Eu não consigo ver crise na palavra. Eu consigo ver Cristo na palavra. E Ele é suficiente para a minha vida e para a tua vida. Ei, confia na palavra, confia no que Deus falou, não no que os especialistas estão falando. Eita, está vindo uma crise. Eita, está chegando. Eita, está chegando aqui perto de casa. Eita, está dobrando a esquina. E a pessoa fica naquela expectativa. Crise, e babando na frente da televisão. Crise está chegando. Chegou. E aí comemora. Eu não disse que estava chegando a crise? Ainda para querer dizer que era informado. Eu não disse que estava chegando, disse. E chegou para você, porque você estava chamando. Ei, eu chamo prosperidade. Ei, eu chamo crescimento. Ei, eu chamo avanço. Essa igreja vai crescer em 2026 como nunca. Ei, mas e a crise? Ela não vai pegar aqui, ela não vai pegar na minha casa, ela não vai pegar na tua casa, porque Deus é suficiente para trazer a provisão que eu e você precisamos.
Eita, mas tem empresa que vai fechar, mas a tua não fecha porque você está lá. E se fechar, Deus te dá outra ideia para você abrir a sua. E eu vou ficar com medo, eu tenho o Deus dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso do meu lado, eu vou ficar com medo de crise, eu vou ficar com medo de falta, eu vou ficar com medo de doença, eu vou ficar parado por causa de impossibilidade que se levanta. No meu corpo, às vezes aparecem sintomas, mas eu não aceito algo dizer, ei, você não pode fazer isso por causa disso. Eu não aceito. Se tiver um diagnóstico médico, não pode fazer isso, eu digo, eu posso. E eu vou começar a declarar a palavra naquilo. Eu vou começar a confessar a palavra naquilo. Até que aquilo se torne uma realidade natural. Porque já se tornou uma realidade espiritual antes. Ei, a fé ela pega no reino do Espírito aquilo que já é uma realidade. E traz para o reino natural, através das suas palavras. Há um tempo eu sofria muito com dores na coluna lombar. E eu estava querendo correr, querendo treinar. E todas as vezes que eu corria, a coluna começava a doer e doer muito. E eu estava impossibilitado de correr. Aí certa vez, num culto, lá no Verbo da Vida Zona Norte, o pastor Edgley chamou. O pastor Edgley é pastor e é médico ortopedista. E ele chamou lá na frente quem estivesse com dores. E eu fui. Dor na coluna, eu fui. Ele orou, voltei para o lugar e aí a dor continuou. A dor continuou, aí terminou o culto, eu fui falar com ele. Só que na igreja ele é pastor, ele não é médico. E se eu for querer falar com ele na igreja como médico, ele vai responder para mim como pastor. E eu disse, pastor, a dor continua, o que é que eu faço? Eu querendo que ele dissesse, não, faça tal exercício, faça isso, um alongamento, aquilo. Ele disse, confessa a palavra. Aí eu, amém, pastor. Eu acho que ele não entendeu não, ou eu que não entendi, deixa quieto. Aí passa o tempo. Daqui a pouco, um tempo depois, vai uma pregadora, eu não lembro quem é ela, eu não a conheço. Ela é de fora e ela foi pregar na igreja. E ela começou, quem está com dor de cabeça, por exemplo, vem aqui na frente. E as pessoas levantavam e ela estava chamando específico. Quem está com dor no ombro, vem aqui à frente, a pessoa ia. Aí eu disse, Senhor, eu não vou mais não. Se chamar quem está com dor na coluna, eu não vou não. Eu disse, eu tenho que receber pela fé. Já recebi oração, eu tenho que receber pela fé. Eu não estava duvidando de Deus. Eu estava duvidando da minha incredulidade, com raiva da minha incredulidade. Eu disse, eu preciso receber isso. Eu disse, eu não vou mais não, porque eu já fui. E tem que se manifestar. Aí daqui a pouco ela disse, quem está com dor na coluna, não vem aqui à frente não. Eu disse, oxê. Está falando comigo, é? Ela disse, fica em pé no seu lugar. Eu disse, Senhor, eu disse que eu não ia. O Senhor disse, tudo ela chamou lá na frente, só isso ela não chamou. Eu disse, tem alguma coisa comigo. Aí eu fiquei em pé, fica em pé no seu lugar. Aí eu fiquei. Ela disse, faça o que não podia fazer. E o medo de fazer. Porque a dor na coluna, quem já teve crise de coluna, sabe o que é. E quando trava, meu amigo, aí aquela dor lombar que eu estava com muita dor. Assim, faça o que não podia fazer. Eu parei, eu disse, rapaz, eu vou dar um pulo aqui. Se eu desse um pulo e a dor continuasse, eu ia cair. Aí eu dei um pulo. Quando eu dei o pulo, quando eu saltei, tirei os pés do chão, a dor passou completamente. Completamente. Eu pisei no chão, já bom. Aí eu fui para casa, eu disse, eu vou correr ainda hoje. Só que eu fui para casa, cheguei em casa, conversa com um, com o outro na igreja, cheguei em casa quase 10 horas da noite, eu disse, se eu correr agora, eu fico sem dormir. Eu disse, de manhã eu vou correr. De manhã, primeira coisa, colocar o tênis e ir para a academia. Esteira, comecei a correr. Nada. Zerou. Acabou. Ei, mas se você... Ah, não. Já recebi oração. Ah, não. Eu já criei, mas não aconteceu. Ah, eu já declarei, mas não aconteceu. Ei, continua declarando, continua confessando, até que se manifeste. A fé não desiste, a fé não para, a fé não volta atrás, a fé vai até o fim. Mas se você desiste na primeira dificuldade que aparece, isso não é fé, porque a fé é uma certeza. Eu estou crendo, pastor, mas não aconteceu, o que é que eu faço? Continua crendo, continua declarando. Mas na fé não há dúvida. Então, onde há dúvida, não existe fé. Então, se eu vou fazer uma oração, eu digo, Senhor, se for a tua vontade, faz isso acontecer, não é uma oração da fé.
Oxe, pastor, mas não está lá em Tiago dizendo, não diga, amanhã eu vou para lá e vou fazer aquilo. Antes dirás, Senhor, se for a tua vontade. Essa é uma oração de consagração, onde eu não sei a vontade de Deus. Por exemplo, surge uma proposta de trabalho para mim. Trabalhar em Brasília, como já surgiu. Trabalhar em Brasília, vou ganhar mais. Rapaz, Senhor, é tua vontade que eu vá? Aí é uma oração de consagração. E a igreja, como é que vai ficar? Aí eu vou sair do pastoreio. Não, já foi essa proposta, eu já disse não. Foi em outros tempos. Não, vou não. Eu nem orei, por quê? Porque eu já sabia a vontade de Deus. Não é para ir, não vou. Acabou-se, está resolvido. Agora, se eu não sei, Senhor, é para eu ir? Aí o Senhor vai responder sim ou não. Aí eu me movo de acordo com o sim ou com o não dele. Mas cura é vontade de Deus, já está na palavra. Então, se é para curar, é vontade de Deus. Não diga, Senhor, se for tua vontade, cura minha coluna. Passou, não tem mais fé. Não tem fé nisso. Senhor, eu creio que o Senhor já levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. E pelas feridas dele, eu fui sarado. Você não precisa saber decorado todo o versículo, não. Mas você sabe, Jesus levou sobre si, a cura é vontade de Deus. Então, creia na cura e receba a cura na tua vida. A falta se estabeleceu. Senhor, será que é da tua vontade que eu possa comer carne? Meu irmão, não faz um negócio desse não. Armários, eu declaro vocês cheios de tudo do bom e do melhor. Ai, tudo do bom e do melhor. Essa palavra é da prosperidade. Essa palavra da prosperidade mesmo. Eu não vejo a palavra da falta aqui não. Eu não vejo a palavra da impossibilidade aqui não. Eu vejo um Deus abundante, eu vejo um Deus próspero, eu vejo um Deus que pode fazer e um Deus que quer mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Eu não estou dizendo que no mundo não vai ter dificuldades ou que no mundo não vai ter aflições. Paulo disse, eu sei passar pela falta e eu sei passar pela abundância. Eu sei passar por dificuldades, eu sei passar por bonança. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está dizendo, quando você passar pela falta, a falta não vai te afundar. Você não vai sucumbir ali. Porque você pode, todas as coisas, você pode passar por isso. Mas você não precisa ficar nesse lugar. Se levanta, se estabelece. Vai acontecer o que Deus prometeu na tua vida. 2026 pode ser o melhor ano da tua vida. 2026 pode ser um ano de imenso favor. Extraordinário crescimento na tua vida, na tua casa, na tua família, nas suas finanças, coisas que estavam travadas na vida de pessoas há muitos anos, em 2026, será destravado. Você viverá o que você nunca viveu. Ah, pastor, mas eu já ouvi palavra parecida. Mas agora ouve e agarra. Ah, pastor, eu já agarrei e não aconteceu. Agarra mais forte. Crê mais forte, declara mais forte. Faz uma lista de confissões de fé. O que é que você quer viver em 2026? Esse é o último domingo de 2025. A gente vai ter os cultos hoje e o culto da virada. Mas não deixe 2026 chegar e dizer a você como ele vai ser. Você vai dizer a 2026 como ele vai ser na tua vida, na tua casa, na tua família. Ah, mas quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Ore mais, coloque pressão na pressão, e a assombração vai correr de você. Eu estava na barbearia esses dias, aí o pessoal estava lá cortando o cabelo, rindo, se divertindo. Aí um barbeiro estava cortando de outra pessoa, aí disse, rapaz, eu estou rindo muito, eu já sei que eu vou ter raiva mais tarde. Porque quando eu rio muito, eu tenho raiva. Sabe, a mentalidade de, as coisas não podem estar tão boas assim. Quando fica muito bom, depois vem alguma coisa ruim para contrabalancear. E eu nem conheço a vida dele, mas eu sei que ele teve raiva mais tarde. Por quê? Porque ele declarou, porque ele chamou a existência, porque ele teve fé, e eu vi convicção no que ele estava falando. Pensa no homem de fé, eu vou ter raiva mais tarde. Eu tenho certeza que a raiva chegou. Aí eu fico aliviado às vezes, porque eu não preciso corrigir. Porque quando é uma pessoa próxima da gente, da igreja, eu como pastor, eu sou obrigado a corrigir. Então, meu irmão, se você vier conversar comigo, você falar errado, eu vou lhe corrigir. Às vezes não é muito agradável conversar com o pastor.
A gente estava conversando com algumas pessoas esses dias. Eu disse, não, eu estou querendo fazer o rema. Então, até aqui, já está rindo ali. Eu estou querendo fazer o rema, mas olha, é muito difícil. Eu disse, é muito difícil mesmo. Não, é difícil não. Mas vai ser muito desafiador. Vai ser muito desafiador mesmo. Aí a pessoa percebia que ela estava declarando errado. Sabe, aquilo que você disser é o que você vai viver. Você quer fazer o rema em 2026? Quem não está matriculado ainda, ei, eu creio, eu vou fazer essa escola. Ei, eu vou fazer lá e todos os meios necessários vão se manifestar para cumprir a vontade de Deus na minha vida. Nada vai me impedir, recurso vai chegar, tempo vai chegar. Ah, mas e o meu trabalho? Eu vou ter que trabalhar menos. Ei, Deus é suficiente para te fazer ganhar mais trabalhando menos. Não, porque eu preciso da noite. E Deus precisa de quê? Deus precisa só que você creia. Não é que Deus precisa, entenda. Não é que Deus precisa que você creia. É que você, para viver o milagre, precisa crer. Deus não precisa de nada. Mas quando eu confio na força do meu braço, eu digo, se eu trabalhar mais, eu vou ter mais. Quando eu confio no Senhor, eu posso dizer, o Senhor vai me prover. Ainda que trabalhando menos, eu vou ganhar mais para viver. Está crendo para uma casa? Ei, Deus é suficiente para te dar uma casa. Quanta casa está sendo construída todo? Quanto apartamento está sendo construído todo mês aí? Novos lançamentos, apartamento, condomínio. Ei, tu precisa de quantos? De um? Será que Deus não é suficiente para te dar um apartamento, para te dar uma casa? Não, eu estou precisando de um carro. Nem que seja um cururuzinho. Ei, vai aparecer um sapo bem grande na tua casa. Não, Senhor, manda um cururu. Aí quando abre a porta, está um sapão desse tamanho na frente de casa. Aí chama o teu marido para tirar ele. Marido, ai, um sapo. Ó, vigia, venha para o culto de homens. Meu irmão, creia do tamanho de Deus, não é do tamanho da tua conta bancária, não. Essa igreja aqui, Verbo da Vida Janga, será uma referência no Ministério Verbo da Vida. Por quê? Para fazer o nome de quem grande? De Deus. Ei, porque ali no Janga, o que é o Janga? A gente já vem declarando, ei, o Janga vai crescer como nunca. Ei, o Janga vai viver coisas extraordinárias. Ei, olha a orla do Janga. Outro dia eu estava conversando no Recife, no trabalho. Rapaz, a orla do Janga hoje é a melhor orla da região metropolitana do Recife. Para passear e tal, famílias passeando. Eu disse, oh, glória! As pessoas já estão vendo. Ei, você está aqui. Declare isso, veja isso, já está acontecendo. Essa igreja vai viver. Ah, a igreja vai viver, eu creio que para a igreja vai chegar. Ei, para você, grupo de música, pode vir, já estamos encerrando. Ei, para você, você é a igreja. Deus quer que você prospere, Deus quer que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer que você viva o melhor. Ah, pastor, eu não gosto dessa palavra não, eu gosto daquela palavra assim, ei, você está errado, você... Não é aqui, a gente não prega assim. A gente vai confrontar o pecado, vai ter momentos a gente fazer isso, e a gente faz, a gente não passa a mão na cabeça do pecado, dizendo, ei, pode viver no pecado, não. Mas, ei, Jesus já venceu o pecado naquela cruz, eu só preciso receber do que Ele fez por mim. Como eu recebo isso? Pela fé. A santificação não é um processo que acontece pela força humana e natural. É um processo que acontece pela fé. Eu creio no que Jesus fez. Eu creio que eu sou livre da influência do pecado. E eu passo a viver em santidade. Mas a gente se acostumou com uma palavra de, ei, é você, é o teu esforço, é o teu braço. Ei, é a tua força em orar. É a tua força em pagar preço. Tem um amigo do trabalho que ele sempre fala, tem que pagar preço, irmão, de oração. Aí eu não confrontava, não era minha ovelha, até para respeitar a visão dele. Mas aí o preço já foi pago por mim e por você naquela cruz. E orar não é pagar preço, orar é ter comunhão com o meu Pai. Orar é desfrutar de algo agradável com o meu Pai. Ei, sai da força do teu braço. 2026 será poderoso na tua vida se você aprender a descansar na força do braço dele. A tua família pode viver o que nunca viveu até hoje.
se você aprender a descansar nos braços dele, a confiar, a declarar o que ele declarou para você, até que você creia nisso. Eu criei, por isso falei. Creia e declare. Romanos 10, 8 vai dizer: porém o que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. A salvação vem, crer com o coração e confessar com a boca. A salvação vem pela fé. E tudo que a gente vai viver vem pela fé. A palavra salvo, no original, a palavra quer dizer suprido, curado, amplo, satisfeito, pleno. Salvação não é só ser livre do inferno. Salvação é viver a plenitude daquilo que Deus tem para a tua vida. Ei, se prepare para viver a plenitude das bênçãos de Deus para a tua vida. Ei, se prepara para viver uma mudança, uma virada na tua vida em 2026. Ei, para de estar correndo atrás de resultado e creia que Deus vai fazer o resultado correr atrás de você. Vamos ficar de pé? Aleluia. Eu estou animado para 2026. Ei, 2026, eu estou chegando. Ei, 2026, se prepare para trazer para a minha vida toda a abundância que Deus tem preparado. Ei, não seja passivo. Eita, 2026 está chegando. Eita, mais uma notícia de crise. Eita, o gigante levantando para falar. E o povo ficando com medo. Ei, o gigante levantou, levanta também. Diz: ei, crise, você não é autorizada para chegar na minha casa. Ei, prosperidade, eu te chamo, venha. Ei, crescimento, eu te chamo, venha. Ei, avanço, eu te chamo, venha. Ei, bênçãos, eu te chamo, venha. Ei, paz abundante, eu te chamo, venha. Ah, mas eu não creio nessas bênçãos, não. Não te preocupa, não vai chegar para quem não crê. É só para quem crê. Ei, Deus é o dono do ouro e da prata. Eu preciso começar a fazer contas baseado na provisão de Deus, não na minha. A gente vai dobrar o tamanho dessa igreja. A gente vai comprar casa de um lado, casa do outro, terreno de um lado, terreno do outro. Para quê? Para a tua família estar aqui dentro, para os teus vizinhos estarem aqui dentro, para os teus amigos estarem aqui dentro, para o nome de Jesus ser conhecido nesse lugar, para o Janga, o litoral de Paulista, ser conhecido pelo avivamento, pelos milagres extraordinários, por um povo da fé, por um povo que crê. Quando a gente começou aqui, eu tinha um plano de evangelizarmos nos shows que aconteciam aqui no estacionamento aqui do shopping, do Mix. Não tinha uns shows aqui, né? Desde que eu vim morar aqui não teve mais. Rapaz, cadê o show para eu evangelizar lá? Nem tem mais. Ei, Janga não vai ser conhecido pelos shows, pelas festas, vai ser conhecido pelos cultos, pelas cruzadas, pelo avivamento, pelas curas, pelos milagres extraordinários. Ei, mas eu não posso ficar parado, calado, deixando as impossibilidades falarem. Ei, a fé tem uma voz, deixa a tua voz falar, deixa o teu ouvido ouvir você falar fé. Diga: eu creio. E já estou pronto para viver milagres extraordinários na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus negócios, no meu trabalho, na minha igreja. Eu chamo provisão, venha, provisão, venha, crescimento, venha, avanço, venha, saúde, venha, doença, saia, falta, saia, impossibilidades, saiam. Vocês não são bem-vindos. Pode falar, vocês não são bem-vindos. Não aceita. Quando a impossibilidade se levantar, não aceita. Quando a falta se levantar, não aceita. Ei, você foi programado para prosperar. Você foi programado para viver as bênçãos de Deus.
Eu já vejo nessa igreja os melhores instrumentos aqui, os melhores equipamentos de som aqui. Tudo do bom não, tudo do melhor, tudo do excelente e do melhor. Excelente e melhor, excelente e melhor, excelente e melhor. Por quê? Porque eu não sirvo a um Deus pequeno. Eu não sirvo a um Deus que tem falta. O pessoal vai construir um bar, rapidinho constrói. Tudo do bom e do melhor lá. O pessoal vai fazer boate. Tudo é excelente lá. Equipamento de som bom, telões, luzes de qualidade. Aí na igreja, quando aparece alguma coisa, pronto, lá vem o pastor falar de prosperidade. Ei, meu irmão, lá fora o povo não aceita as coisas medíocres. A gente vai aceitar na igreja. Ei, grandes telões aqui na igreja. Por quê? Porque quem está lá atrás vai ver a palavra sendo projetada. Não existe falta em Deus. Creia e já veja. Creia e declare. E eu posso ver rios de vida abrindo caminhos, rompendo barreiras. E eu posso ouvir o rompimento do grande mover do teu espírito, do grande mover do teu espírito. E esse é o tempo de aceleração. E esse é o tempo de aceleração. E velozmente, estou correndo velozmente. E já chegou ao meu encontro. Aceleração. Velozmente, estou correndo velozmente. E já chegou ao meu encontro. Aceleração. Eu vou dançar, eu vou dançar antes de ver. Eu vou cantar antes de ver. Porque eu sei que já chegou, já chegou, já chegou. Aceleração. Eu vou dançar antes de ver. Eu vou cantar antes de ver. Porque eu sei que já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. Aceleração. E velozmente, estou correndo velozmente. E já chegou ao meu encontro. Aceleração. Para finalizar a história, Davi chegou diante daqueles gigantes, todo equipado, e com uma pedra e uma funda, que era um equipamento que lançava a pedra. Ele lançou e a pedra bateu na testa do gigante. Essa parte aqui é uma das partes mais fortes do nosso corpo. Anatomicamente falando, o osso da testa é uma das partes mais fortes do nosso corpo. E era uma pequena parte que o escudo não cobria, o capacete não cobria. E a pedra acertou exatamente na parte mais difícil de acertar, mais dura de acertar, mas suficiente para quebrar e derrubar aquele gigante. Ei, a tua precisão, ela vem da confiança em Deus. O que Deus quer, lance a pedra. Ei, mas é difícil, lança a pedra. O acertar não é contigo não, o lançar é contigo. E o gigante caiu. E
E a Bíblia diz, Davi não tinha espada. Correu até o gigante, pegou a espada do gigante. E aquele que dizia, ei, eu vou matar você. Daqui a pouco a cabeça dele estava na mão de Davi. Ei, corte a cabeça do gigante que está tentando parar você. Ei, tenha ousadia. E depois que aquilo aconteceu, a Bíblia diz que os homens de Israel se levantaram, gritaram e perseguiram os filisteus. Ei, o teu resultado de fé vai dar força para muitas outras pessoas que estão olhando para você. O que acontece com você vai inspirar pessoas. Gustavo e Jeane, há um tempo todinho me vindo vocês. O que vai acontecer com vocês vai inspirar muita gente. Se preparem para resultados extraordinários, diferentes de tudo que vocês têm vivido até hoje. Tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais. Se preparem, estejam prontos para ousar. Ousar de acordo com as palavras que Deus vai liberar no coração de vocês. Ideias criativas. Ah, mas a gente já está fazendo isso aqui, já está dando tão certo. Deus tem mais. Deus tem mais. Eu não estou dizendo para abandonar nada que esteja fazendo, esteja dando certo. Mas Deus pode ter um caminho novo para fazer algo além e vai trazer um resultado extraordinário para vocês. Corta essa parte do vídeo. Eu gosto quando a profecia é assim, porque fica salva e eu posso voltar e visitar. Se prepare, Deus vai fazer. Ele é suficiente. Dupla honra, dupla honra. Aleluia, aleluia. Poxa, eu estava querendo com uma palavra para mim, chegou para Gustavo e Jeane. Ei, recebe por tabela. Recebe por tabela. Está disponível, está disponível. Está disponível, recebe. Recebe por tabela. Aleluia. Tem alguém nessa manhã que ainda não fez Jesus Senhor da sua vida? Essa é a decisão mais importante que você pode tomar. Levanta a tua mão, a gente vai orar por você. Tem alguém? Alguém com algum sintoma de enfermidade no seu corpo? Você não precisa voltar para casa do mesmo jeito. Vem cá, meu irmão. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Resista ao teu poder, que a
Aleluia. Tem gente aqui que passou por situações de vergonha, de humilhação. Mas Deus manda te dizer, no lugar da humilhação, no lugar da vergonha, eu sou suficiente para te dar dupla honra. Tem gente que viveu ciclos em toda a sua vida de vergonha e humilhação. Vergonha e humilhação. E nesse tempo, você ouviu muitas vezes que você não poderia nada, que você não chegaria a lugar nenhum, que a tua vida não passaria disso. Ei, mas Deus manda te dizer, eu sou o suficiente na tua vida. Eu sou a tua dupla honra. Fique com o que Deus diz sobre você. Não fique com o que as humilhações disseram. Ei, o consolo do Senhor vem sobre você nessa manhã. O bálsamo do Senhor está descendo sobre pessoas essa manhã, trazendo renovo, trazendo refrigério, trazendo descanso. Ei, eu sou o suficiente. Ei, eu sou o suficiente. Ei, eu sou o teu Pai. Ei, Deus é amor sobre a sua vida. Ei, ninguém nunca te amou como Ele te ama. E o amor dele é suficiente para você. Ah, mas eu fui muito humilhado. Ah, mas eu não fui amado. Ah, mas disseram que eu não era desejada. Disseram que eu não seria amada jamais. Ei, Ele diz para você, o meu amor por você é suficiente. O meu amor por você é suficiente. Não existe vergonha que possa sobrepor o tamanho do amor dele por você. Ninguém fez pela tua vida o que ele fez. Ele entregou o que tinha de melhor. Ninguém nunca me deu nada na minha vida. Ei, Deus, Ele te deu o que Ele tinha de melhor. O seu filho para morrer por você. Tem pessoas aqui que se acostumaram a alcançar pequenos resultados através de muito esforço. Eu nunca tive nada fácil na minha vida, você diz. Eu nunca tive nada fácil, tudo para mim foi difícil, tudo para mim foi custoso, tudo para mim foi desafiador. Parece que para mim nada acontece fácil. Ei, chegou a hora de quebrar esse ciclo de ideias falsas na tua mente. Deus diz, ei, eu sou suficiente para você. Eu sou suficiente para você. O meu amor é suficiente na tua vida. Passe a descansar nesse meu amor. Feche teus olhos. O Senhor está falando com pessoas. A gente nem precisa cantar. Enquanto os instrumentos tocam, o Senhor está tratando com pessoas. O Senhor está tratando do coração de pessoas nessa manhã. Ei, contempla o amor dele por você. Pensa no amor dele por você. Não pensa nas humilhações que você passou. Não pensa nas dificuldades que você passou. Só pensa no amor dele. Veja ele de braços abertos, disponível para você. Perceba o Espírito Santo te envolvendo nesse momento, te abraçando e te dizendo, ei, o meu amor é suficiente. O meu amor é suficiente. O meu amor é suficiente.
muita gente, o ciclo de fazer força acabou. Chegou o ciclo de viver resultados. Chegou o tempo de viver aceleração. Era muita força para um resultado pequeno. Chegou um tempo de pouca força para resultados maiores. Aleluia. Aleluia. Você pode sentar? Glória a Deus.